quero fazer aqui é, primeiro, iniciar com uma pergunta. Em que sentido o Brasil ou os brasileiros não gostam de matemática ou eles não aprenderam direito matemática? Porque quando a gente ouviu aqui, nessa primeira palestra dos professores Kaplan, eles fazendo essa aula aqui, a gente não passa a gostar mais de matemática? Não dá vontade de aprender mais matemática? Quando a gente começa a perceber a matemática de uma outra forma, a gente passa a gostar muito mais da matemática. E a gente passa a aprender mais matemática. Então, em que medida aprender e gostar, qual que é o ovo, qual que é a galinha? É quando que a gente aprende mais porque a gente gosta ou quando a gente começa a gostar mais e aprende mais? Enfim. E aí o que eu quero mostrar para vocês, eu fiquei com a parte mais matemática aqui também da apresentação e da tarde, que é fazer um pouco das estatísticas da matemática no Brasil. Essa foi a incumbência que o Flávio me colocou, que é para mostrar para vocês como está o ensino da matemática no Brasil. E, principalmente, como que está a aprendizagem das crianças em matemática no Brasil. E vocês vão ver que tem uma coisa que é a média. Acho que tem muita gente aqui da matemática, né? Tem uma coisa que é a média. A outra coisa é a distribuição desses dados. E o quanto que o Brasil é desigual nessa distribuição. O quanto que a gente tem um resultado médio, que está no patamar muito baixo, e a distribuição, mesmo nesse patamar muito baixo, ainda assim é muito ruim. Porque a gente tem muita desigualdade educacional e na matemática isso não é diferente. Então eu queria começar a contar para vocês. Primeiro, antes de fazer aqui a... Eu acho que eu vou ficar embaixo, senão eu vou ficar toda hora aqui, eu tenho medo de cair. Mas, antes de descer, eu só fazer um relato pessoal aqui, só para a gente tentar se conhecer melhor. Eu sempre fui uma aluna de humanas. Hoje em dia eu penso nisso, gente, como que a gente se rotula, né? Não, eu sou de humanas. Não, eu gosto mais de matemática, eu sou de exatas. E eu sempre fui uma aluna de humanas. Sempre adorei o professor de história, de geografia, literatura, poesia. Sempre adorei humanas. Até ter uma boa professora de matemática. Essa boa professora de matemática fez com que eu despertasse para a matemática e hoje, muito recentemente, nesse final de semana, eu fui arrumar os livros os livros na minha prateleira. Eu comprei umas prateleiras novas lá em casa. E fui arrumar os livros. E aí a prateleira ela é toda de gomos, de quadrados. Então eu resolvi classificar meus livros. Então vai ter um quadrado que são os meus livros de história, vai ter um quadrado que são os meus livros sobre entender o Brasil, vai ter um quadrado que é sobre educação, que é a minha área. E aí eu fui colocar os livros de matemática que eu tenho em casa no quadrado. E eu precisei de 1, 2, 3 quadrados. E aí eu pensei nisso, puxa vida, aquela menina que era de humanas, a maior parte da prateleira dela é de livros de matemática. Justamente por conta dessa professora que me fez acordar para o fato que matemática é muito gostoso. A história da matemática, tudo começou com a história do Teorema de Fermat. E a história do Teorema de Fermat é absolutamente encantadora. E aí foi aí que a coisa engrenou, porque já que eu gostava de história, nada mais natural do que começar com a história da matemática para conseguir começar a gostar da matemática. Então, foi muito curioso que foi exatamente nesse final de semana que eu vi que eu tinha 3 gomos de livros de matemática, porque hoje em dia virou um passatempo. Aquilo que eu leio antes de dormir é a história da matemática, a história de teoremas, de grandes pensadores, ou até esses livros que fazem a gente mudar a forma como a gente pensa. Mas, enfim, isso tudo para passar para a parte da estatística da educação no Brasil. Então, eu vou passar para cá, acho que dá para todo mundo me ver. Qualquer coisa, levantem a mão, façam perguntas. Então, o que eu vou falar aqui é da aprendizagem de matemática no Brasil. Como que a gente está? Infelizmente, eu não vou dar tantas boas notícias, talvez eu não seja tão encantadora como os 2 professores Kaplan foram, mas espero com isso alertar, e aí essa é a minha última mensagem, mas só adiantando, é alertar que nós temos um problema. Acho que ninguém consegue solucionar nada, a própria matemática é assim, ninguém soluciona sem saber que existe um problema.
E a gente tem um problema e ele começa muito cedo. Vamos lá. Quem aqui? Posso eu, tá? Bom, então, se a gente quer garantir que toda criança aprenda matemática, o primeiro passo formal é ir para a escola, certo? Primeira coisa. Então, como que a gente está no Brasil? A gente tem 3 milhões de crianças e jovens fora da escola. Então, a gente já tem aí uma parte das crianças e jovens que não vão ter o seu direito a aprender matemática efetivado. E a gente tem uma desigualdade muito grande no Brasil. Então, entre as crianças pequenas, e aqui é o único indicador que tem um estado do Nordeste que lidera, depois, em geral, a gente tem estados do Sul e do Sudeste liderando, ou Distrito Federal, que é no Centro-Oeste. Então, a gente tem Piauí. Piauí é o estado que tem mais crianças de 4 e 5 na escola. Isso é muito legal. Parando por aí. Né? E a gente tem Rondônia com 53,3. E isso vai. Então, 6 a 14, que é o ensino fundamental, Santa Catarina tem o melhor, com 99, Amapá tem o pior. E no ensino médio, Distrito Federal com 87, Alagoas com 74. Mas vocês vejam, na educação infantil, como a desigualdade entre os estados é tão grande. E estar na educação infantil e fazer uma boa educação infantil é fundamental para uma criança aprender matemática. O estímulo à matemática na educação infantil é muito importante. Principalmente num país como o Brasil, em que, aí vou falar uma palavra em inglês, o background familiar, ou seja, aquilo que a criança traz de casa, ela leva para a escola, tem um peso muito forte. E no caso das crianças pobres, um peso muito negativo. Então, a educação infantil é uma estratégia importante, principalmente para essas crianças que não têm um estímulo adequado em casa, para elas não iniciarem essa corrida tão de trás, para elas terem uma chance maior de continuar a aprender todos os anos seguintes. Então, é fundamental a gente garantir educação infantil e de qualidade. Porque vocês vão ver a mesma coisa aqui, que Piauí é o estado que tem mais crianças na educação infantil. No entanto, não é o estado em que as crianças mais aprendem. Ou seja, não é qualquer educação infantil que importa. Tem que ser uma educação infantil de qualidade. Segundo passo, para ter toda criança, todo aluno com aprendizado em matemática. Aprender os fundamentos. Se eu já começo na escola e não aprendo os fundamentos da matemática, pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Eu patinei no começo e comecei a dizer não gosto de matemática. Mas eu não gostava porque eu não estava entendendo, eu não estava acompanhando. Então, se a gente não garante, se a gente não universaliza a aprendizagem dos fundamentos, dificilmente essa criança vai conseguir acompanhar, porque cada ano é mais complexo do que o anterior. Então, se a criança ela acumula defasagens de aprendizagem ano após ano, isso faz com que ela, inclusive, trave na hora da matemática. Que ela, inclusive, passe a ter medo, a ter receio da aula de matemática. Então, os fundamentos, que são na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, é um período fundamental, essencial para a gente garantir que todos eles aprendam matemática todos os anos. E aí, Como é que eu faço? Bom, e aí o Todos pela Educação, junto com o INEP, Sesgran Rio, Instituto Paulo Montenegro, um monte de gente, a gente fez a primeira prova de matemática no Brasil inteiro, foi matemática, leitura e escrita. No Brasil inteiro, uma amostra de 54 mil crianças com 8 anos de idade, para saber como que está a aprendizagem em matemática, leitura e escrita no Brasil inteiro e poder, inclusive, comparar estados e situações. E o que a gente viu é que 33,3, ou seja, 1/3, estou correta? 1/3 das crianças aprenderam o mínimo adequado em matemática no final do 3º ano do ensino fundamental. Ou seja, crianças de 8 já completando 9 anos. O outro 2/3 é exatamente a parcela de crianças que vão seguir nos anos
mas sem ter os fundamentos para aprender matemática dali em diante. E aí, com uma dispersão muito grande. Aqui eu fiz a dispersão só da rede pública. Então, você tem em Santa Catarina, 46% das crianças aprenderam matemática no final do terceiro ano. Alagoas e Amazonas, 8%. Olha a diferença, olha como que o fato de uma criança nascer em um lugar ou nascer em outro determina muito o seu direito a uma educação de qualidade. Então, essa dispersão de 38 pontos percentuais, ela depois explica, em grande medida, as nossas outras diferenças do país. Né? A construção do nosso país começa aqui, nas criancinhas que estão no comecinho da escola. Bom, o outro ponto. Mas, para aprender matemática, eu tenho que saber ler e escrever. Uma coisa muito interessante que a gente viu, a gente cruzou os dados das crianças que têm uma proficiência maior em leitura e escrita e o desempenho delas em matemática. Existe alta correlação entre os dois. Por quê? Porque qualquer problema matemático exige leitura e compreensão de texto. Então, a matemática ela tem muito a ver com compreensão de texto também. Né? E o que a gente viu, em leitura, a gente tem 44,5% das crianças com desempenho adequado em leitura no final do terceiro ano. E aí, de novo, a diferença que a gente tem, São Paulo tem o melhor resultado, com 57%, Alagoas com 14%. Então, de novo, a gente também tem a mesma diferença que a gente viu na matemática. E aqui está a correlação que eu estava falando entre a nota de escrita e a nota de matemática. Quanto maior é a nota de escrita de uma criança, maior foi o seu desempenho em matemática. Então, é difícil a gente desassociar as duas coisas. Mas o que a gente vem percebendo, principalmente nos anos iniciais do fundamental, é que existe uma ênfase muito maior na leitura e na escrita do que na matemática. Em geral, as professoras dos 3 primeiros anos do fundamental, elas gostam mais de língua portuguesa. Elas gostam mais de ensinar língua portuguesa. Então, a matemática é como se fosse assim, é o ciclo da alfabetização e matemática está fora da alfabetização. Então, eu vou ensinar depois matemática. Isso é um erro que tem perpetuado no Brasil um baixo índice de proficiência e de desempenho das crianças nas provas de matemática. Isso é um alerta que o movimento tem feito desde muito antes, mas é importante que a gente siga percebendo que a matemática ela precisa entrar de forma muito intensa desde os primeiros anos do ensino fundamental e até na educação infantil. Bom, então, se eu entrei na escola, aprendi os fundamentos da matemática, agora eu preciso aprender tudo aquilo que eu tenho direito de aprender em matemática todos os anos. E aqui eu vou tentar passar mais rapidamente, nos dados de 5º ano, 9º ano e ensino médio, que são as 3 etapas avaliadas pela Prova Brasil Saeb. Então, o que a gente tem, uma boa notícia, no ensino fundamental 1, que vai do 1º ao 5º ano, a gente tem conseguido avançar numa velocidade boa no Brasil. Boa mesmo. Que matemática é azul, então vocês vejam que a gente está seguindo a mesma reta da meta. Então, a meta do IDEB, as metas do Todos pela Educação, a gente tem conseguido ter um avanço real muito próximo das projeções das metas. Isso faz com que a gente, em 2022, consiga atingir as metas, tanto as do movimento quanto as do Ministério da Educação. No entanto, no Fundamental 2 e no ensino médio, a gente vive uma crise de aprendizagem, principalmente na matemática. E vocês vão ver a intensidade disso. A reta mais clarinha é a reta da meta. E o traço mais forte é o do real. Então, vocês vejam que o real já começa a se descolar da meta. A gente já não está mais conseguindo acompanhar a meta como a gente estava acompanhando no Fundamental 1, no Fundamental 2. E no ensino médio, mais ainda. E num patamar muito baixo. Eu vou passar um pouco melhor ainda esses dados para vocês. Então, aqui, nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem no Brasil 36% das crianças, são crianças de 10 anos, se não tiveram nenhum atraso,
Então, 36% aprenderam matemática. Vocês vão perceber que sempre matemática é menos do que língua portuguesa, né? Língua portuguesa foi 40% no Brasil. E com uma diferença de 50 e quase 54% em Minas Gerais e 13% no Amapá. De novo, olha como é diferente a situação dos estados. Aqui eu vou falar um pouco dos municípios. Vamos falar um pouco de geografia, não só de matemática. Aqui é um mapa do Brasil, e quanto mais azul, mais as crianças aprenderam matemática. E olha como no primeiro ano, no Fundamental 1, a gente conseguiu avançar muito mais. Então, aqui é anos iniciais, né? Então, o desempenho das crianças no final do 5º ano, e quanto mais azul, melhor é o resultado. Então, esse aqui é o dado de 2005, 2007, olha como a gente melhorou. 2009, 2011. Olha como a gente melhorou no Fundamental 1. Fundamental 1 tem muita clareza do que fazer. Fundamental 1 tem conseguido grandes avanços no Brasil. Isso é muito bom. Graças às prefeituras são os grandes responsáveis pelo ensino fundamental, principalmente no Fundamental 1. Olha como a gente tem conseguido bons resultados no Fundi 1. Agora, no Fundi 2, nos anos finais do ensino fundamental, olha como a gente já caiu. Língua portuguesa era 40, lembra? Agora é 27 no Brasil. Era 36 matemática, agora é 16,9, 17. Olha como caiu do Fundamental 1 para o Fundamental 2. A gente pode ficar aqui horas conversando por que isso acontece no Fundamental 2, mas existem muitos diagnósticos já em relação a uma crise que a gente tem vivido no Fundamental 2. O Fundamental 2 não tem conseguido dar as mesmas respostas que o Fundamental 1 tem conseguido no Brasil. E, de novo, com grandes diferenças. Minas Gerais com 27% e Alagoas com 8%. Alagoas e Maranhão com 8% das crianças. Então, imagine que 8% apenas das crianças em Alagoas e Maranhão aprenderam matemática no final do Fundi 2. Né? Crianças aí já são adolescentes com 14 anos. E aí vamos de novo para os mapas. Olha como os mapas, a evolução dos mapas do Fundi 2 é diferente da evolução dos mapas do Fundi 1. Então, aqui, 2005, 2007, 2009, 2011. Olha como está muito mais lento. Quase nada. A gente avançou muito pouquinho. Então, é importante que a gente mantenha o ritmo que a gente conseguiu ganhar no Fundi 1 para o Fundi 2. Infelizmente, por uma questão de desenho até da etapa, a gente não tem conseguido o mesmo avanço. Então, aqui agora, ensino médio. Ensino médio, a gente tem uma situação ainda pior. A gente tem 29% dos jovens que concluíram o ensino médio com aprendizado adequado em língua portuguesa e 10% em matemática. Apenas 10%. Essa é uma situação que é alarmante. Era para a gente estar nas ruas protestando por isso. Né? Isso é muito importante a gente ter como bandeira no Brasil, que é universalizar a aprendizagem. A gente está conseguindo muito pouco isso no Brasil. Então, apenas 10%. Sendo que o melhor resultado é no Rio de Janeiro, com 16%, 16,6%, e o pior, o Acre, com 3%. 3% apenas dos jovens que concluíram o ensino médio. Depois vocês vão ver que quem concluiu o ensino médio no Brasil é, de certa forma, uma elite educacional. Né? Nem todos os jovens concluem o ensino médio. Então, dos que concluíram o ensino médio, no Acre, só 3%. Então, é esse o funil de aprendizagem que a gente tem no Brasil em matemática. 33% no período da alfabetização, 36% nos anos iniciais, cai drasticamente para 17% e depois 10% no ensino médio. Esse é o nosso funil da matemática. É isso que a gente tem que mudar. Esse funil precisa virar um cilindro, e um cilindro largo, não um cilindro fininho, porque o direito é de todas as crianças em aprender matemática. Matemática é importante, muito importante para a vida. Né? Quanto que a gente usa de matemática na nossa vida? É muita coisa. Outro dia a gente fez aqui um breve parênteses, a gente fez uma pesquisa com famílias no Brasil inteiro, foi muito bonito. E a gente viu coisas incríveis e coisas muito tristes. Uma coisa que a gente viu bastante foi que famílias muito pobres dizendo na frente do filho: ah, mas meu filho não aprende matemática, não entra na cabeça dele matemática. É baixas expectativas, a gente espera muito pouco das crianças.
E, por outro lado, também a gente viu que famílias muito pobres, uma mãe especificamente, falou, olha, meu filho quer ser jogador de futebol. Só que eu falei para ele, vai ter que aprender matemática. Senão os homens lá vão enrolar ele nas contas. É isso. É importante a matemática, seja lá qual for a carreira que a gente vai seguir. Então, a gente tem que transformar esse funil num cilindro bem largo no Brasil. Esse é o grande desafio que a gente tem hoje na educação. O quarto passo é concluir a educação básica. Eu entrei, me alfabetizei, aprendi, tem que concluir o ensino médio. O que dá para fazer um jovem sem o ensino médio concluído no Brasil? O que sobra para ele? Bom, o que a gente tem? Só 51% dos jovens concluem o ensino médio até 19 anos de idade. Então, metade dos jovens concluem o ensino médio na idade próxima da idade certa. Então, olha, vejam como o nosso funil é um funil da qualidade, mas também é um funil da quantidade, do quanto que a gente tem conseguido manter desses jovens até o final da educação básica. E aí eu não trouxe esse dado aqui, mas só para vocês saberem, só 12% depois vai entrar no ensino superior. E aí, de novo, aqui as diferenças, Santa Catarina com quase 70% dos jovens de 19 anos com ensino médio concluído, e Amazonas com 33%. Quinto passo, que na verdade tinha que ser o primeiro, é professor. A gente tem todas, e aqui a gente tem 2 professores, todas as evidências. E aí a gente pode falar de evidência científica e de evidência afetiva. Daquilo, né? Lembrando que o que a secretaria falou aqui. Todo mundo intui isso. Não precisa nenhuma pesquisa falar, mas as pesquisas ainda falam. Não tem nada que tenha um impacto maior na aprendizagem, e principalmente na aprendizagem de matemática, porque na matemática, a escola é mais importante do que a língua portuguesa. A criança ela só vai aprender matemática na escola. Língua portuguesa, interpretação de texto, ela até pode conseguir aprender alguma coisa fora, mas a escola é mais importante ainda na matemática do que na língua portuguesa. Então, investir em professor é a principal saída. Na verdade, é o primeiro passo. A gente só consegue os outros se a gente conseguir garantir bons professores, bem formados, com carreira atraente, etc, etc. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. E o que a gente tem no Brasil, só porque eu estou na onda quantitativa ainda. A gente tem aqui, professores de matemática. Dos 72 mil, né, então são 72 mil em matemática e são 82 mil em língua portuguesa. Com licenciatura em matemática, 63%, vai quase 64%. E em língua portuguesa, 72%. Você veja que a gente tem também menos professores licenciados em matemática no Brasil. A gente precisa avançar nisso. Agora, isso aqui é um dado que revela muito pouco mesmo. O que a gente precisa não é apenas a licenciatura, a gente precisa de boas licenciaturas. Bons programas de formação continuada das gestões públicas que realmente coloquem para esse professor a beleza da matemática, como ensinar de uma forma diferente, que engaje o aluno, porque é difícil engajar o aluno na matemática, né? Mas a gente é preciso fazer isso. E aí eu concluo aqui essa fala fazendo alguns comentários só, que são comentários até para a gente poder debater aqui um pouquinho, se for da vontade de vocês, né? Pensando um pouco no que a gente precisa aqui no Brasil, eu estou falando de macropolítica, eu não estou falando do que fazer na sala de aula, estou falando de macropolítica mesmo. O que a gente deveria, inclusive, cobrar dos gestores? Primeiro, admitir que tem um problema. Não tem problema admitir que tem um problema. É o primeiro passo para a gente solucionar. Nós temos um problema na matemática aqui no Brasil. A gente aprende pouco matemática. E a gente aprende menos matemática do que outras disciplinas. Então, a gente precisa admitir que a gente tem um problema, não tem problema nenhum nisso, e começar a agir de acordo com a intensidade desse problema. Agir de forma intensa, porque o problema é intenso. Educação infantil. Como eu disse, os professores da educação infantil, eles, em geral, eles têm uma formação que privilegia, e aí, educação infantil e também os primeiros anos do fundamental, que privilegia muito mais o ensino da língua portuguesa do que da matemática. A gente precisa mudar essa ênfase.
Os professores eles precisam ter muito preparo, muita formação. Eu sempre falo, eu não daria conta de ensinar 20 alunos todos os dias durante um ano. Eu não daria conta. É muito difícil. A gente fala tanto da formação de engenheiros, de médicos, disso. Agora, ser professor é muito mais difícil. Muito mais difícil você garantir que 20 pessoas que são únicas, diferentes, com... Só deixa eu fazer uma colocação. Você falou 20. A média em sala de aula que eu tenho, por exemplo, é 40. Pronto, pior ainda, 40. Imagina você garantir que 40 crianças diferentes, com histórias diferentes, com aprendizagens diferentes, que trazem coisas diferentes de casa, que têm vocações diferentes, que têm interesses diferentes, enfim, todas elas avançarem e todas elas atingirem pelo menos o mínimo de aprendizagem que elas têm direito. Então, não é tarefa fácil. Acho que a gente tem, toda a sociedade brasileira precisa apoiar o professor. A sociedade brasileira, professor Scapla, é uma sociedade que valoriza pouco o conhecimento. A gente precisa mudar isso. O conhecimento é a coisa mais importante que a gente tem. E a gente não valoriza como sociedade. Então, uma sociedade que não valoriza o conhecimento não valoriza o professor. Então, a gente precisa mudar essa realidade urgentemente no Brasil. Ciclo da alfabetização também é tempo de aprender matemática, aquilo que eu estava falando também. Né? As crianças já estão, a gente tem apenas 1/3 delas no final do 3º ano que aprenderam matemática. Os outros 2/3 não aprenderam e eles muito provavelmente vão fazer parte daquela estatística dos anos seguintes, daqueles que não aprenderam também. É muito mais difícil. Né? A nossa tendência, vocês lembram do funil, a nossa tendência é a gente perder alunos no meio do caminho e não ganhar os alunos no meio do caminho. Então, se a gente já parte de um patamar muito baixo de aprendizagem, logo no final do 3º ano do fundamental, é muito mais difícil a gente recuperar para frente. Quanto mais a gente investir em educação infantil e anos iniciais, mais as outras etapas vão se beneficiar desse ganho de aprendizagem. Agora, aumentando um pouco mais até o escopo, currículo. Vou fazer uma pergunta aqui, assim, para mim. É justo, assim, eu sou 100% fechada com as avaliações. Eu acho que tem que ter avaliação, tem que ter avaliação externa, tem que ter prova Brasil, tem que ter IDEB. Eu sou muito convencida disso. O que eu ainda não estou convencida é que a gente não fala para ninguém o que tem que ensinar. Ninguém sabe exatamente o que o aluno tem que aprender no final do 2º, do 3º, do 5º, mas eu avalio. Então, como que a gente pode fazer uma avaliação sem dizer o que deve ensinar? Como que a gente pode fazer a formação de professores com foco na aprendizagem dos alunos se eu não sei o que o aluno tem que aprender em cada ano? Então, existem essas distorções do Brasil que a gente precisa corrigir. Né? E aí, uma boa notícia, está sendo discutido no Conselho Nacional de Educação um currículo nacional, para a gente dar unidade a esse país. O que uma criança de cada ano deve aprender? Isso é importante para a gente ter clareza, poder se preparar, se planejar. Né? Isso faz toda a diferença. Uso pedagógico das avaliações, enfim, tem muita avaliação no Brasil, muita mesmo, mas a devolutiva delas para as escolas é muito insuficiente. O que chega para a escola? Olha, a escola é IDEB 2,5. O que significa? A escola é 235 pontos na prova Brasil, 5º ano, língua portuguesa. Mas isso é bom ou é ruim? O que é? Importante que a gente comece a ter mais transparência, publicidade, discussão em torno das avaliações. Elas são ótimas, se bem usadas. A gente tem que fazer agora o 2º capítulo, que é usar bem as avaliações. Atratividade para a carreira. Eu não sei se vocês viram, terça-feira teve uma matéria no Bom Dia Brasil sobre a atratividade da carreira. Eu acompanhei a gravação. E a gente perguntou para várias turmas de alunos que estão para entrar no ensino superior. A gente perguntava, quem quer ser professor aqui? Uma. Na vez que teve 3, eu fiquei super feliz. Nossa, tem 3? Na verdade, os 3 queriam ser professores do ensino superior, professor universitário. Agora, professor da educação básica, eles não queriam. Então, essa inversão, de novo, de valores que a gente tem no Brasil, sendo que o professor da educação básica é o principal profissional do país, é algo que a gente precisa inverter. Então, precisa atrair para essa carreira e mexer na formação de professores. Bom, gente, então, aqui,
Espero ter contribuído para a reflexão de vocês, espero ter sido complementar à fala dos professores Kaplan, colocando um pouco desse panorama no Brasil e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. A minha pergunta é, nós vimos um comentário sobre o fato da criança precisar saber ler para poder aprender matemática. Eu queria colocar essa pergunta para os professores Kaplan, porque eu sei que eles ensinam crianças muito pequenas. E se vê nesse funil, que é um funil que é mais estreito no início, ou seja, se começa a ensinar matemática, parece que depois do período de alfabetização. E não tem um problema aí? I think there's no need to know how to read. There's no need to be 8 years old. There's no need to be intellectually sophisticated. They don't need to know how to write. There's a conversation that you can have about numbers. Fortunately, the good Lord supplied us with an adding machine, and we can count by tens very easily, and children are interested in counting. The best counting question that ever came up in my math class was, what is a big number? And some people said 1,000 is a big number, and some people said 100 is a big number, and one boy said 3 is a big number for mice in the kitchen. So we already had relativity and all sorts of sophisticated mathematical ideas, and these were 3-year-olds. 3-year-olds think more than you might realize. I think there's a synergetic relation between reading, mathematics, all the other aspects of one's life. Each urges and draws the other on. You can do mathematics with a 6-month-old. Blocks on the floor, things hanging above the crib. They don't have to know how to read or write. It will help. It will develop as they want to understand better, because they're dying to learn. They're curious creatures. They're the future, and they are making the future as they move through it. Yes, of course, encourage them, teach them to read and write, but it's not that the reading and writing underlies the mathematics, or the mathematics underlies the reading and writing. These grow synergetically together. 3 perguntas, é isso? Priscila, eu achei muito importante quando você colocou que a sociedade brasileira não valoriza o conhecimento, que a sociedade brasileira ainda não investe na questão da pesquisa enquanto formação de professores. E essa é uma briga que eu venho passando dentro da faculdade. Nós somos, entre aspas, obrigados a pesquisar sobre o ensino da matemática na educação infantil, nas séries iniciais. No entanto, a nossa licenciatura atualmente ela só permite que nós trabalhemos com Fundamental 2 e ensino médio. Então, por que nós temos que pesquisar isso, essa área de atuação, se nós não podemos trabalhar isso? Né? Nós não temos esse trabalho dentro da formação. E também não somos incentivados a pesquisar. Nós não temos esse espaço de fazer uma formação, uma pesquisa científica, a não ser que seja pela bolsa, pelo programa de iniciação científica, ou pelo PIBID, pelo que for que a universidade ofereça. Então, seria interessante também que sejamos independentes enquanto estudantes de matemática ou de qualquer outra área do conhecimento, que nós sejamos incentivados a ser pesquisadores, independente de estar concorrendo a uma bolsa financeira,
para ver se a gente consegue melhorar essa situação que foi apresentada aí. Uma outra coisa também é que nós, do ensino fundamental 2 e médio, nós temos que dar conta dessa defasagem que os alunos trazem da educação infantil. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso e acaba atropelando, e o aluno fica sem saber matemática e desiste de estudar, consequentemente, educação de jovens e adultos. Que na educação de jovens e adultos também alguns professores, pelo amor de Deus, entendam, temos professores e professores, que veem o aluno, julgam que esse aluno adulto não tem conhecimento suficiente e empurram. Não, vamos, é coitadinho, vamos empurrar, ele precisa terminar o estudo. E não é assim que a coisa tem que funcionar. Se a gente quer uma sociedade que nos valorize enquanto educadores, que nos valorize enquanto formadores de pessoas, a gente também tem que tomar esse cuidado. Só um breve comentário. Assim, ó, a gente está em tramitação o Plano Nacional de Educação lá no Congresso. Né? Não sei o quanto que vocês acompanham disso. Muito? Que bom, porque é raro, sabe? Às vezes a gente pergunta, as pessoas não estão acompanhando o Plano Nacional. Que bom. E lá tem uma meta que é justamente a gente ampliar a pesquisa entre os futuros professores. Uma coisa muito legal desse Plano Nacional é que das 20 metas, 15 são diretamente ligadas à educação básica. Mesmo aquelas de ensino superior, elas remetem à educação básica. Essa é uma inversão que a gente precisa fazer urgentemente no Brasil. A gente ficou muitos anos dando muito mais valor, holofote, etc., para o ensino superior, que é super importante, mas a educação básica é a base de tudo. Inclusive, por isso que foi perfeito isso que você falou. Se a gente não corrige quanto mais cedo, são os dados que eu mostrei aqui do ciclo da alfabetização. Se de cara, 2/3 dos alunos com 8 anos já vão seguir os estudos sem ter aprendido a base da matemática, como que depois a gente consegue recuperar isso? É muito mais difícil. Né? Então, eu acho que a gente tem avançado. Sobre a pesquisa, eu acho muito importante que isso aconteça e que, principalmente, a gente dê ênfase e estímulo, incentivo para aquelas pesquisas que são mais aplicadas. Porque, em geral, a gente tem muito mais estímulo até das universidades, da gente fazer pesquisas mais amplas, mais teóricas. E quantos professores tem aqui? Quem é professor? Quem é que chegou no primeiro dia de aula e falou, não, estou super preparado? Por isso, porque a gente precisa mesmo fazer com que a universidade prepare melhor. E a pesquisa é parte disso. Né? Não é fazer a coisa, mas pesquisar formas diferentes de ensinar matemática, como que eu posso melhorar, como que eu posso, numa sala de 40 alunos, diferenciar o desempenho de cada um deles e ter estratégias diferentes para cada um deles. É importante a gente pesquisar sobre isso, pesquisar a sala de aula, né? E não tanto o teórico e o genérico. Não que não seja importante, é super importante, mas não pode ser todo mundo para ir. Infelizmente, muitas dessas pesquisas são transformadas em pesquisas de subaco, de submeter. Então, o povo coloca o catatal de papel debaixo do braço e sai, fiz pesquisa. Qual que é o retorno para o aluno? Acho que a gente tem que ter uma obsessão no Brasil, que é a obsessão pelo aluno. E aí, sem demagogia nenhuma, obsessão pelo aluno pobre. Porque o aluno pobre é o que mais precisa de educação de qualidade. Se a gente não tiver obsessão pelo aluno pobre do Brasil, a gente não vai conseguir vencer, inclusive, outras batalhas, que é a da desigualdade social, da desigualdade racial que a gente ainda tem no Brasil. A gente tem tanta desigualdade nesse país e a educação não é a única via, mas ela é a via mais importante para isso. Patrícia, tudo bom? A minha pergunta talvez saia um pouco, se for o caso a gente pode conversar depois, mas tem a ver com essa relação que tu existe entre educação superior e educação básica. Eu gostaria de saber se vocês, o todo pela educação, vocês têm pesquisas que marquem exatamente qual é o percentual do orçamento que é investido em educação superior e em educação básica, e como isso se reflete, porque a minha interpretação é que o apartheid social ele surge exatamente disso, porque muito pouco dinheiro vai para a educação básica, onde o pobre estuda, e muito dinheiro público vai para a educação superior, onde o rico estuda. Né? E
Isso me parece um absurdo. Eu gostaria de saber se vocês têm estudos nesse sentido. O que tu acha disso? Se tu concorda, discorda desse ponto? Se pudesse falar um pouco, depois a gente pode continuar em outro momento. Assim, que bom que esse é um dos dados que eu tenho na cabeça. Eu não consigo ter todos na cabeça. O que a gente tinha em 2001, a gente tinha uma relação de investimento por aluno do ensino superior e da educação básica de 11 vezes mais. Então, assim, o aluno do ensino superior, ele consumia 11 vezes mais do que cada aluno da educação básica. Depois de 12 anos, que é historicamente curto, a gente conseguiu baixar isso de 11 para 5 vezes. Então, hoje, o aluno do ensino superior é 5 vezes mais caro do que o aluno da educação básica. Eu acho o seguinte, a gente não vai nunca chegar a 1 para 1. Por quê? O ensino superior, no per capita, custa mais mesmo. Custa mais. Isso não tem problema nenhum. Agora, o que não pode ter é uma relação de 11 para 1, e nem de 5 para 1. Acho que a gente ainda consegue baixar um pouco mais essa relação. Agora, e eu acho também que a gente tem que investir no ensino superior que olha para a educação básica. Porque não adianta eu também ter um ensino superior que é totalmente descolado da sociedade, do mercado. Por que não dizer isso? Né? É a vida, as pessoas vão trabalhar um dia, não pode ser descolado do mercado. Inclusive para poder saber atuar, criticar, se inserir. E muito menos descolado da educação básica. Porque quando a gente fala que o principal fator é o professor é formado no ensino superior. Então, também, a gente não pode desqualificar ou tirar toda a verba do ensino superior. É importante que a gente tenha um ensino superior super forte. Né? No Brasil, inclusive, e principalmente na minha visão, mas é uma visão tendenciosa, porque eu sou da área da educação, que principalmente privilegia a formação dos futuros professores. Né? E dando valor para esse profissional. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que agora você me deu um gancho bom, é que como que outros países conseguiram fazer com que a carreira do professor fosse mais valorizada? Investindo na pós-graduação. E aí, sendo muito pragmática, o professor que tem mestrado, doutorado, necessariamente vai dar uma aula melhor do que o professor que tem só graduação? Não, não vai. É a mesma coisa que salário. O professor, você é professora? Se o teu salário dobrar amanhã você vai dar uma aula o dobro de melhor? Não vai. Agora, mas por que é importante aumentar salário e aumentar a porcentagem de professores com pós-graduação? Porque a gente vai atrair os melhores alunos do ensino médio para a carreira docente. É isso que os outros países fizeram. A gente quer atrair cada vez mais os melhores para serem os professores, porque é assim que a gente cria uma transmissão geracional cada vez melhor e mais forte, mais vigorosa, num patamar maior. Agora, e se a pós-graduação tiver foco na sala de aula, melhor ainda. E é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho um potencial de voz que supera o telefone. Quando eu entro em sala de aula, eu vi o professor cá, a dupla de dois, que usaram o quadro e um giz. E fala-se tanto na falta de infra, porque falta infra. Qual é a infra que falta? É a infraestrutura interna de cada professor que, na realidade, queira ser professor, querida. Porque senão ele pega a noção de conjunto, pé vestido, pé sem meia, pé com meia, pé sem meia. 10, tu tem 10 dedos na mão, o outro tem 10. Quantos dedos tu tem no corpo? O que tu faz com cada um? E tu tem todo um instrumento no corpo humano como objeto de infraestrutura. Mas, queridos, vocês são jovens, a maioria que estão aqui, e eu levantar para olhar nos olhos de todos vocês. Eu sou uma senhora sexy, sagenária. Yes! Tenho 62 anos e estou aqui porque tenho um neto e discordo das escolas que estão transformando crianças em pequenos macacos. Use a tecnologia. Aperte o botão, Monkeyzinho.
Aperte ali, aprende a falar mas não sei o que é A. Então, senhores, só venham trabalhar com criança quem gostar de criança. Se não vai fazer qualquer outra coisa. Era isso, queridos. Não, muito bom. Assim, teve lá em São Paulo, eu sou de São Paulo, você já deve ter reparado pelo meu sotaque, né? Só falta soltar o meu aqui. Lá em São Paulo, teve uma vez eu estou com torcicolo, não consigo virar, então vou fazer assim que nem robô. Lá em São Paulo, teve uma vez uma manchete de jornal, falando o seguinte: escola tal, melhor escola de São Paulo, apesar da secretaria. Assim, por quê? Porque a secretaria estava enchendo a escola de tablet, disso, aquilo, de lousa digital, e a escola, simplesmente a escola resolveu o seguinte: olha, não, a gente não vai fazer nada disso. A gente vai fazer o básico bem feito. Quando você olha as melhores escolas do Brasil, quando você faz exatamente o estudo, tem o cuidado de olhar para as melhores escolas do Brasil, mas não as melhores que atendem a alta renda. Não, as escolas boas que atendem renda baixa. O que elas fazem bem? O básico. O básico bem feito, eu sempre gosto da analogia com um bom feijão com arroz. O bom feijão com arroz é insubstituível. Ninguém era obeso. Não, ninguém era não. Exatamente. Ninguém era obeso no Brasil. Isso. O bom feijão com arroz resolve muito. Depois você pode fazer uma misturinha aqui, fazer um charminho ali, não tem problema. Mas as boas escolas, elas fazem bem um básico. E é isso que a gente não tem. Eu até escrevi sobre isso outro dia, que os planos... eu não sou contra a tecnologia, tá? Eu já vi coisas muito boas com tecnologia, mas tecnologia, alguns planos, tem um glamour enorme, as pessoas amam, acham lindo demais fazer. Agora, o dia a dia, a rotina, a disciplina, preparação, planejamento, corrigir, dar retorno, né? Essa rotina não tem glamour nenhum. A gente precisa também passar a glamourizar a operacionalização diária, a rotina diária. É isso que faz as boas escolas. É isso que faz os bons professores também. É ter boas rotinas, aquilo que é persistente, aquilo que não é que nem voo de galinha, que vai, que é persistente, que vai... E não simplesmente soltar uma ideia e depois volta tudo para trás, né? Ótimo. Você quer só 3 perguntas? Oi, Priscila. Oi. Eu tenho uma pergunta para você com relação à sua apresentação. Eu percebi que, durante a apresentação, você tratou muito sobre o ensino da matemática e do português. E uma coisa que a gente está trabalhando, inclusive com os professores Kaplan, é o lúdico. Você trabalha com a imaginação, você trabalha com outras atividades. Aqui no Brasil, você tem uma cultura de, quando você trabalha com educação, tem escola de rico e tem escola de pobre. Na escola de rico, as crianças fazem teatro, elas fazem muitas outras atividades, que elas trabalham com a imaginação, elas desenvolvem outras características, seriam as características dos líderes. E nas escolas públicas, geralmente você faz o que você... Ou, geralmente o que se faz é o que você falou, você trabalha com basicão, que é português e matemática. Você já parou para, talvez, cruzar as informações do que você tem com os dados do desenvolvimento em português e matemática dos alunos, com as escolas que oferecem algumas outras aulas, como aula de artes, ou essas outras disciplinas que podem ajudar no desenvolvimento da criança com relação a essas outras, com relação ao basicão, no caso. Qual que é a sua opinião? Qual que é a posição de Todos pelo Brasil, Todos pela Educação? Legal. Então, foi bom você ter perguntado, porque eu aproveito e esclareço. Quando eu falo basicão, não é o basicão do que é ensinado, porque a escola é muito mais do que português e matemática. Mas é muito mais pelos processos, pelo aquilo que acontece na escola, né? A gente não precisa de uma árvore de Natal na escola, com um monte de penduricalho. É só nesse sentido, tá? Só para esclarecer. Olha, foi também interessante você ter feito essa pergunta justamente agora, nesse momento, né? O Todos tem ampliado a sua agenda, e uma agenda mais recente, nossa, tem sido justamente em relação às habilidades não cognitivas. Quem já ouviu falar sobre isso? Habilidades socioafetivas, soft skills, enfim. Cada vez mais vem crescendo uma evidência muito forte de que
as habilidades não cognitivas, elas têm um impacto muito grande na aprendizagem de português, matemática, história, geografia, ciências. Por quê? É muito fácil. Assim, isso ajuda a explicar por que as crianças, por que o background familiar tem um peso, no caso das crianças pobres, tão negativo, que pesa tão para baixo. Porque, de certa forma, essas habilidades, porque eles justamente não têm acesso a várias outras atividades que as crianças de renda maior têm, eles desenvolvem essas habilidades que são tão importantes para aprender as habilidades cognitivas. Eu não gosto dessa expressão não cognitivas, porque tem muito de cognitivo nas não cognitivas. Mas, enfim, é só para a gente começar a conversa. Na matemática, por exemplo, persistência é muito importante. A criança que desiste na primeira dificuldade, na hora que está resolvendo um problema, ela não aprende matemática. Certo? Estou certa, professores? Persistência é muito importante em todas as disciplinas, mas na matemática ela é muito importante. Concentração, saber ouvir, trabalhar em grupo, repertório cultural. E por que quando a gente fala assim para uma mãe, olha, leia todo dia para sua criança à noite? E, em geral, as famílias de classe média, classe rica, fazem isso muito. Todo dia bate ponto ali, lê para o seu filho. Isso é passado de geração para geração. E por que isso é importante? Por que essas crianças depois elas estão mais preparadas para a escola? Porque uma criança que ouve uma história todo dia à noite, 20 minutos que seja, ela sabe ouvir, ela presta atenção, ela consegue se concentrar por 20 minutos. Quem é que dá aula em rede pública para crianças muito pobres? É difícil elas se concentrarem? Isso é uma questão. As crianças têm dificuldade, quanto mais pobres, elas têm mais dificuldade de se concentrar, porque esse treino que vem de casa, ele é menor. Agora, a gente vai ficar de braços cruzados esperando que as famílias brasileiras comecem a fazer o seu trabalho. Por isso que a educação infantil é tão importante. Por isso que eu concordo com você 100%. Por isso que é importante ter escola de rico para criança pobre. Tem que ser escola de alto nível. Tem que ser uma escola que tenha altas expectativas em relação às crianças. Eu não tenho uma experiência americana que as escolas KEEP, Knowledge is Power Program. Tem várias questões, a gente pode criticar por um lado, achar legal pelo outro, mas é muito interessante um ponto que é altas expectativas. As crianças são super pobres, mas os professores tratam essas crianças como se elas fossem ser, e de fato elas têm um potencial enorme para ser de verdade, as futuras lideranças do país. As crianças que depois vão entrar em Princeton, Harvard, em Colômbia. Quer dizer, é importante que a gente acredite. Quantas vezes um professor, e isso é reflexo da sociedade, não é culpa do professor, quantas vezes a gente desiste de uma criança? Ah, mas essa criança, será que ela vai dar em alguma coisa? Agora, a gente pode fazer isso com uma criança? Então, assim, eu concordo, assim, acho que a gente tem que ter... a gente tem um mantra, falando todos para a educação, daqui a pouco a minha equipe vai falar, Priscila, para de falar isso, não aguento mais. Mas quer dar mais para quem tem menos. Na educação isso é importante. Quanto mais pobre é uma escola, é a clientela que ela atende, mais aquela escola tem que ser linda, com uma infraestrutura bacana, mas não com lousa digital, não com coisas artificiais, mas é para dar dignidade, é para ter vontade de estudar naquela escola, é para a criança sentir que lá ela é respeitada. E lá é o lugar onde ela vai dar o sangue, porque ela sabe que lá é um lugar que esperam muito dela. Né? O quanto que a gente não dá a partir daquilo que esperam da gente, o quanto que nos tratam de forma digna, do quanto que as pessoas acreditam na gente. Hoje, toda a ciência que tem estudado os processos cognitivos, psicologia social, etc., etc., tem mostrado o quanto que o fato das pessoas acreditarem em você e terem expectativa em relação àquilo que você é capaz de aprender e produzir, isso faz com que você produza e aprenda mais. Então, inclusive para as famílias, assim, o quanto que é importante a escola fazer um trabalho de articulado com a família para que a família seja um parceiro nessas questões todas, né?